Meu nome é Adriel Sena de Oliveira Cândido. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFPR, do campus Curitiba. O meu trabalho trata sobre o controle de corrente de partida do motor CC, aplicando controladores fuzzy e comparando-os. Tá? Resumo desse trabalho. O trabalho é desenvolvido para a disciplina de inteligência artificial aplicada do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UFPR. Ele tem por objetivo aplicar lógica fuzzy para controle de correntes de pico a partir de um motor de corrente contínua, MCC. Além disso, este trabalho também propõe desenvolver dois controladores diferentes, nomeados controlador fuzzy 1 e controlador fuzzy 2, para controlar corrente de pico IP e então comparar a resposta transitória e determinar qual obteve a melhor resposta para a aplicação. Tá? A introdução desse trabalho é que os motores de corrente contínua eles têm uma composição de estrutura magnética, né? Sendo elas estator e também possui o rotor. E uma das características do motor MCC, que é o motor de corrente contínua, quando ele é acionado, no momento de acionamento dele, a corrente de pico ela pode ser 30 vezes maior que a corrente nominal de trabalho dele. No caso específico deste motor MCC, a corrente nominal de trabalho dele é de 1 ampere. Então, é proposto fazer duas malhas fechadas, dois circuitos de malhas fechadas. Num primeiro circuito, possuir um controlador fuzzy 1 e no outro circuito de malha fechada, um outro controlador fuzzy, que a gente denomina de 2, com características diferentes no quesito de regras. O controlador 1 vai ter menos regras do que o controlador 2. O controlador 1 terá 9 regras, um conjunto de 9 regras, e o controlador um conjunto de 25 regras. O resto vai ser basicamente igual. Tá? Aqui falando um pouco mais sobre a lógica fuzzy, né? Aqui no tópico 2, lógica fuzzy basicamente ela apareceu para atender incertezas humanas, né? Se a gente pegar a lógica fuzzy e comparar com a lógica clássica, booleana, né? Ou a lógica binária, que a gente costuma falar também, a lógica clássica binária, ela só tem duas posições, 0 e 1, tomando 0 como falso e 1 como verdadeiro. A lógica fuzzy apareceu para implementar ações entre o falso e o verdadeiro, ou seja, para trazer outras variações de resposta entre o falso e o verdadeiro, como por exemplo o nem não totalmente verdade, nem totalmente falso, é parcialmente falso ou parcialmente verdade. Então, entre valores de 0 e 1, eles acrescentam valores reais, números reais, para conseguir descrever essas outras formas de saída, além de falso e verdadeiro, para conseguir trazer mais detalhamento, o detalhamento humano, né? Que a gente costuma falar. Tá? Então, basicamente, a lógica fuzzy entra no mundo da programação, né? Para conseguir trazer outros valores, além de verdadeiro e falso, para conseguir trazer outros valores aí. Tá? O conjunto nebuloso, então, né, como foi falado, ele trabalha com valores reais no intervalo de 0 a 1, que o pessoal chama de μ, né, o grau de pertinência μ. Falando agora um pouco sobre a aplicação dos controladores fuzzy, tá? Como foi aplicado, como nós chegamos na construção do controlador fuzzy 1 e do controlador fuzzy 2. Então, primeiramente, foi estabelecida a base de regras, onde o primeiro controlador ele teria 9 regras partindo das entradas. Lembrando que os dois têm a mesma quantidade de entradas, são duas. Os dois controladores têm uma saída, porém a diferença do controlador 1 é que ele tem a base de regras 9 regras e o controlador 2 tem 25 regras. Como que nós chegamos nesse valor de 9 regras? Nós consideramos que cada entrada teriam 3 regras, né? Que é o N, o Z e o P, que é negativo, zero e positivo. Então, quando a gente pega faz a combinação de negativo, por exemplo, do valor negativo com o valor positivo,
a gente encontra o valor zero, ou seja, não tem erro para ser corrigido. Então, basicamente, esses são sistemas para correção do erro da nossa planta, que é o motor CC com a saída de corrente IN, que é a corrente nominal. Então, a gente vai conseguir fazer compensações. Aqui, então, é a regra fuzzy para o controlador fuzzy 2, com 25 regras. Então, o que a gente acrescentou? No anterior, no controlador fuzzy 1, como só tinha três regras para cada uma das entradas, sendo duas entradas, a combinação permitia no máximo 9 conjuntos de regras. No caso aqui do controlador fuzzy 2, ele possui 5. Entre o zero e o negativo, eu coloquei mais uma regra que seria o negativo pequeno. Entre o zero e o positivo, eu transformo o positivo em positivo grande e coloquei mais uma regra que é o positivo pequeno. Então, nós acrescentamos mais duas variações, tanto na entrada do erro quanto na entrada da variação do erro. Essas são as duas entradas dos sistemas, tanto do controlador fuzzy 2 quanto do controlador fuzzy 1. Uma entrada é o erro, outra é a variação do erro, para a gente conseguir trabalhar. Posteriormente foi desenvolvido o design lógico, fuzzy, né? O que seria esse design fuzzy? Seria basicamente a estrutura, as duas entradas que possuem nos dois controladores, a saída que está no controlador e a parametrização, onde foi feito atribuído valores para essas regras. Onde foi atribuído valores, na verdade, foi atribuído valores para as entradas, de fato. O design foi colocado apenas uma figura no trabalho, porque o design é exatamente igual para os dois, mudando apenas aqui dentro, na parte de controle. Na parte de controle a quantidade de variáveis de entrada. A quantidade de variáveis de entrada não, perdão, a quantidade de regras na entrada. Tá? Então, posteriormente ao desenvolvimento da lógica fuzzy, né, usando também o MATLAB, né, nós passamos para o desenvolvimento do circuito no Simulink de malha fechada. Então nós montamos aqui, né, esse primeiro circuito aqui, ele é o do controlador 1, onde que tem menos regras, onde possui 9 regras, e o circuito de baixo é o do controlador 2, que possui 25 regras. Tá? Então aí a gente consegue perceber como que é a esquemática. Para a melhor visualização gráfica, foi inserido as malhas, as duas malhas elas têm entrada, se a gente for perceber aqui, elas têm entrada degrau unitário, né, que ela atua em 1 segundo. Então, quando dá 1 segundo, ele manda um sinal degrau, e então esse sinal degrau ele faz a atuação acontecer. Nessa atuação, nada mais é que o degrau ele entra num somador. Esse somador ele se divide, a primeira vez que faz que faz a simulação desse sistema, entra o sinal do somador e da derivada dele. Posteriormente passa pelo controlador fuzzy, que ele faz como é a primeira entrada, ele vai sair como zero, né? Esse zero entra na planta e essa planta ela tem uma certa saída. Essa saída ela é retroalimentada no sistema negativamente. Então, quando ela retroalimenta, às vezes ela tem tendência a subir um pouco do ampere ou descer um pouco do ampere. Então aí ela subtrai do primeiro sinal. Aí dela sai a derivada do erro e o erro. Quando sai a derivada do erro e o erro, são duas formas de ondas quase que compensatórias, né? Tem um pouco de diferença aí, não chega a ser compensatórias, mas uma forma de onda basicamente inversa, por assim dizer. Elas entram no controlador fuzzy, e o controlador fuzzy ela tem as duas entradas, ela tem o erro e a variação do erro. Ela recebe essas duas entradas, ela vê lá no sistema que eu criei os valores que estão entrando nesse controlador, onde que eles pertencem dentro do erro e da variação do erro e qual que é a saída que ele deve dar. Ele dando uma saída, dando um exemplo, por exemplo, ele no erro entra negativo grande e na variação do erro também entra no controlador fuzzy positivo grande. A gente sabe que positivo grande, a variação do erro, com o negativo grande, eu fiz uma regra que é para dar zero, não precisa controlar. Quer dizer que está estável o sistema. Então ele entra com zero aqui. Se, por exemplo, no controlador fuzzy entrar, por exemplo, negativo pequeno
e na variação do erro entra negativo grande, a gente sabe que é para dar negativo grande a saída do controlador fuzzy. Então ele passa isso para a planta e vai fazendo a correção até de forma a ficar estável. O que seria ficar estável? Ficar em 1 ampere, que é o que essa planta solicita na saída. Tudo bem? Então, trazendo agora os resultados obtidos, a gente percebe aqui na visualização das regras, né, que como primeiro resultado obtido, tanto o controlador 1 quanto o controlador 2 mostraram operando de forma adequada. O que seria operar de forma adequada? Durante o processo de 20 segundos, que foi dado para todas as simulações 20 segundos, quando a gente consegue perceber que ele começa com um erro um pouco maior, depois ele zigue-zagueia entre valores, faz o zigue-zague, né? Faz o movimento de ida e volta, entre valores um pouco maior que zero e um pouco menor que zero, até ficar com o valor próximo de zero, que é quando o sistema está considerado estável para essa aplicação. Então, a questão a gente percebe que nos dois controladores, essa imagem daqui está na tela, ela é do controlador de menos regras, né, de 9 regras. A gente consegue perceber que ele acabou os 20 segundos de teste com os 20 segundos de simulação com valor muito próximo de zero, 5,8 vezes 10 elevado na menos 6. E isso é o que dá a efetividade, dá a certeza de que está funcionando esse conjunto de regras. E a mesma coisa aqui para o de 25 regras. Nós temos 25 regras aqui. A gente consegue perceber que no final essa foto da tela foi tirada no momento de 20 segundos. A gente consegue perceber que está com um valor muito próximo de zero, que é o que nós consideramos ideal. E a gente consegue perceber que foi da mesma forma. Ele começou com um erro um pouco maior, o sistema foi controlando, o controlador fuzzy ele foi fazendo o controle desse sinal até chegar num valor muito próximo de zero, que corresponderia à corrente estável em 1 ampere. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, que se a gente abre a primeira malha fechada que nós fizemos, do controlador 1, que é o de menos regras, ele teve um pico quando foi acionado o step após 1 segundo, né? Após 1 segundo, ele teve um pico a 1.088 no IN, né? Que seria a corrente nominal, só que no pico, IP. E a gente consegue perceber que depois deu uma leve queda abaixo do valor 1, e depois ela se estabiliza. Quando chega aqui em 12 segundos, o sistema fica estável em 1 ampere. Quando nós fizemos a aplicação no 2, o pico foi de 1,057, foi um pico menor, o que é melhor, e ficou estável também em 12 segundos. Como conclusão, a gente consegue perceber aqui que aqui na resposta do controlador 1, ele tem um pico maior, o que é menos efetivo, e comparado ao controlador 2. O controlador 2 também, quando ele passa a atuar a corrente, depois de 1 segundo, ele passa a atuar a corrente, quando ela passa do estado de zero e começa a ganhar valor, ela tem uma transição aqui no verde, nessa linha verde, que é o do controlador 2, um pouco mais suave. Ela tem uma transição um pouco mais suave, o que é bom, um pico menor e se estabiliza nos mesmos 12 segundos. Então isso mostra que um controlador fuzzy com um conjunto de regras maior, ele passa a ser um pouco mais refinado. Ele passa a ter o controle um pouco mais refinado. Não que o conjunto de regras menores, nesse tipo de aplicação, não seja efetivo. Esse com 9 regras, ele é efetivo também. Porém, ele tem um sistema de controle um pouco mais grosseiro, por assim dizer. Um pouco mais grosseiro se comparado ao de 25 regras, conforme nós vimos no gráfico. Essas são as referências do trabalho apresentado. Eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre Aoki, né, professor Dr. Alexandre Aoki, pela disciplina ministrada com excelência, aos amigos participantes da disciplina que de alguma forma contribuíram para este trabalho, e a minha noiva que deu todo o suporte e apoio no tempo de desenvolvimento.